Eu pensava que estávamos apenas a jantar, até que a minha esposa Larissa bateu com o copo na mesa e anunciou que o nosso casamento era um investimento errado. Ela não queria apenas o divórcio. Ela queria me transformar. Nas mãos dela estava uma lista de exigências elaborada pelas amigas dela, o comitê, como eu a chamava. Mas a Larissa não percebeu um detalhe. Enquanto ela lia as minhas falhas, eu vi uma mensagem no telemóvel dela que mudou tudo. Naquela noite, não discuti. Simplesmente decidi dar-lhe exatamente o que ela queria. Algumas discussões começam como uma pequena faísca, crescendo lentamente até queimar a casa inteira. Mas aquela noite não foi assim. Aquela noite foi uma explosão imediata, sem aviso prévio. Eu estava sentado à mesa da nossa sala de jantar, no nosso apartamento na Vila Madalena, comendo uma lasanha requentada daquele restaurante italiano que costumávamos adorar. De repente, o som de vidro batendo contra a madeira maciça me fez parar com o garfo no ar. A minha esposa, Larissa, não estava apenas chateada. Ela estava em missão. O olhar dela não transmitia tristeza, mas sim um desprezo frio, calculado. Ela anunciou, com uma voz que parecia ter ensaiado durante semanas, que todas as suas amigas a tinham avisado sobre o erro fatal que era casar comigo. Ela usou a palavra patético. Disse que estava presa numa desculpa patética de casamento. Aquela palavra pairou no ar, pesada e tóxica. Eu não reagi gritando. Apenas continuei a cortar a minha lasanha, mastigando devagar, enquanto ela começava a andar de um lado para o outro, como uma advogada de acusação num tribunal onde eu era o único réu. Ela não estava a falar de sentimentos espontâneos. Ela puxou o telemóvel e abriu o bloco de notas. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era uma briga de casal normal. Era uma emboscada. Ela tinha 9 pontos. 9 avisos que as suas amigas, a quem eu chamava mentalmente de conselho, tinham listado para provar a minha incompetência. Ela levantou os dedos, contando como se estivesse a ensinar uma criança. Primeiro ponto: nunca cases com um homem cuja carreira estagnou aos 30 anos. Segundo a amiga dela, a Jéssica, eu precisava de ambição voraz, não de um salário confortável e seguro. Eu ganhava bem, R$ 95.000 por ano, mas para o padrão de vida imaginário das amigas dela, isso era troco de pão. Continuei a comer. A comida estava a ficar fria, mas a minha mente estava a aquecer, processando cada palavra. Segundo ponto: nunca te mudes para o espaço dele. Aparentemente, o facto de termos economizado dinheiro vivendo no meu apartamento, que eu já mobiliava e pagava, era um crime contra a independência dela. Ela sentia-se uma hóspede, disse ela, sem nunca ter mencionado isso nos últimos 6 anos. A voz dela subia a cada nova acusação, mas os olhos dela não estavam em mim. Estavam colados ao ecrã do telemóvel, lendo o guião que outras pessoas tinham escrito para nossa vida. E então veio o terceiro golpe, o que quase me fez rir de incredulidade. Nunca cases com alguém que prioriza o equilíbrio entre vida e trabalho em vez do sucesso absoluto. Ela reclamava que eu saía do escritório às 5:30 da tarde. Comparou-me com o noivo da Bruna, que trabalhava 70 horas por semana. A ironia era brutal. A mesma mulher que agora me criticava por jantar em casa todas as noites era a que, durante anos, reclamou sempre que eu precisava de ficar até mais tarde no trabalho. Agora, a minha presença era prova da minha mediocridade. Enquanto ela listava o preço do anel de noivado e a falta de viagens para Paris, o telemóvel dela vibrou na mesa, virado para cima. Foi aí que tudo mudou para mim. Foi aí que o meu coração, que ainda tentava encontrar uma desculpa para ela, endureceu como pedra. Eu li a notificação que apareceu no ecrã. Era uma mensagem do grupo das amigas. Dizia apenas: ele já começou a chorar ou aceitou que é um falhado? Naquele segundo, percebi a verdade. Larissa não estava apenas desabafando. Ela estava a transmitir a nossa destruição em tempo real para o público dela. Elas estavam a apostar na minha reação. Elas queriam drama, queriam ver-me implorar, queriam validar a tese de que eu não era suficiente. Ela continuou com a lista. Disse que eu não lutava pelo relacionamento porque eu era calmo demais nas discussões. Disse que eu devia ter permitido que ela não trabalhasse, apesar de vivermos numa das cidades mais caras do país.
Disse que eu devia ter um plano B, uma conta separada, uma rota de fuga. Ela terminou o discurso pousando o telemóvel com um clique decisivo, cruzando os braços e esperando a minha defesa. Ela esperava desculpas. Esperava que eu prometesse ser o homem rico e exausto que as amigas dela idealizavam. Mas eu não fiz nada disso. Limpei a boca com o guardanapo, olhei-a nos olhos e fiz a única pergunta que ela não estava preparada para responder. Perguntei-lhe o que ela queria fazer em relação a isso. A confiança dela vacilou. Ela gaguejou, disse que não tinha pensado no passo seguinte, que só queria que eu entendesse a gravidade da situação. Mas eu entendi perfeitamente. Ela queria que eu carregasse o peso da insatisfação dela. Ela queria remodelar a minha personalidade com um pé de cabra emocional. Ela tentou recuar, dizendo que queria apenas melhorar as coisas, que eu podia esforçar-me mais. Mas eu já tinha visto a mensagem. Eu já sabia que aquilo não era um pedido de ajuda, era um ultimato humilhante. Então, eu disse-lhe algo que a deixou pálida. Disse que talvez as amigas dela tivessem razão. Talvez ela tivesse cometido um erro terrível ao casar comigo. E se o casamento era uma prisão tão patética, eu seria o carcereiro que abriria os portões. Naquela noite, fui dormir no quarto de hóspedes. Enquanto olhava para o teto escuro, não senti raiva. Senti clareza. Se ela queria seguir os conselhos das amigas sobre independência financeira e padrões elevados, eu iria ajudá-la. Eu iria dar-lhe exatamente a vida que ela descreveu, com todas as consequências matemáticas e financeiras que isso implicava. O meu plano de independência começaria na manhã seguinte, e ela não tinha ideia do quanto a realidade custava caro. Na manhã seguinte, acordei com uma leveza estranha, uma clareza mental que não sentia há meses. A ressaca emocional da noite anterior tinha desaparecido, substituída por uma determinação fria e cirúrgica. Larissa ainda dormia profundamente no nosso quarto, provavelmente exausta pela performance dramática que tinha encenado ou, quem sabe, sonhando com a vida de luxo e independência que as amigas lhe tinham prometido. Isso era perfeito. O silêncio da casa era o meu melhor aliado. Eu tinha trabalho a fazer, e precisava de ser rápido e preciso antes que ela acordasse para o seu primeiro dia na nova realidade que tanto desejara. Levantei-me sem fazer barulho, fiz um café forte e sentei-me à mesa da cozinha com o meu computador portátil. A luz da manhã entrava pelas janelas do nosso apartamento na Vila Madalena, iluminando o espaço que ela alegava nunca ter sentido como seu. Abri uma nova pasta no ambiente de trabalho e nomeei sem ironia, plano de independência. Se ela queria viver segundo as regras do conselho, eu faria questão de garantir que a experiência fosse completa e autêntica. Não haveria meias medidas. A primeira paragem foi o site do banco. Durante anos, tínhamos contas conjuntas para quase tudo, uma mistura financeira que eu mantinha organizada e saudável. Mas o conselho número 9 da lista dela era claro, nunca case sem um plano de reserva e independência financeira. Eu estava apenas a seguir a sugestão. Comecei o processo de separação total. Mudei os meus depósitos diretos para uma nova conta individual, a qual ela não tinha acesso. Deixei na conta conjunta apenas o valor exato para cobrir a parte dela nas contas do mês corrente. Não estava a roubar nada, nem a esconder patrimônio. Estava apenas a criar a autonomia que ela, segundo as amigas, tanto merecia. O passo seguinte foi o mais satisfatório, confesso. Liguei para as operadoras de cartão de crédito. Larissa adorava usar os cartões premium que estavam no meu nome, onde ela figurava apenas como utilizadora autorizada. Eram esses cartões que financiavam os jantares com as amigas, as roupas de marca e os mimos que ela considerava essenciais. Cancelei a autorização dela em todos. A partir daquele momento, se ela quisesse crédito, teria de construir o seu próprio histórico, baseada nos seus próprios rendimentos e na sua própria responsabilidade bancária. Afinal, a verdadeira independência não se constrói com o nome do marido no plástico do cartão. Depois, abri a folha de cálculo das despesas domésticas. Viver numa zona nobre de São Paulo não é barato, e o nosso estilo de vida refletia o meu salário, não o dela. A renda do apartamento, o condomínio, a conta de luz que disparava no verão com o ar-condicionado, a internet de alta velocidade, as compras no mercado orgânico que ela exigia.
A lista era longa. Somei tudo. O total era pesado. Dividi os custos com base na proporcionalidade dos nossos rendimentos, exatamente como as feministas modernas do grupo dela defendiam ser o mais justo. Eu ganhava 95 mil por ano, ela 42. Isso significava que ela era responsável por cerca de 44% dos custos da casa. Quando ela finalmente apareceu na cozinha, por volta das 8h30, com os olhos inchados e expressão de quem esperava um pedido de desculpas ou um pequeno almoço na cama, eu já tinha tudo impresso e organizado numa pasta. Ela olhou para os papéis espalhados na mesa com confusão, servindo-se de café como se nada tivesse mudado. A tensão no ar era palpável, mas eu mantive a calma de quem está apenas a resolver burocracia. Deslizei a pasta na direção dela. Disse-lhe que tinha passado a manhã a refletir sobre o que ela dissera e que ela tinha toda a razão. Ela merecia experimentar a vida que as amigas lhe aconselharam a ter. Ela abriu a pasta com cautela, como se pudesse conter uma bomba. E, de certa forma, continha. À medida que os olhos dela percorriam os documentos, a confusão transformou-se em choque. A primeira página detalhava o cancelamento dos cartões adicionais. Ela leu aquilo e o rosto perdeu a cor. Tentou argumentar, a voz a subir um tom, mas eu interrompia-a com a lógica fria dos factos. Lembrei-lhe que a independência financeira exigia gestão própria de crédito. Ela não podia sentir-se presa a mim se o dinheiro que gastava era o meu. Agora, ela era livre para pedir os seus próprios cartões, com os limites que o banco achasse adequados ao salário dela. Mas o verdadeiro golpe veio na página seguinte, o orçamento doméstico revisado. Ela olhou para o valor que lhe cabia pagar mensalmente, R$ 1.800 apenas pela parte dela na renda e condomínio, fora alimentação e outros gastos pessoais. Ela encarou os números como se estivessem escritos em grego antigo. Murmurou que não podia pagar aquilo, que o salário dela não comportava uma despesa fixa tão alta e ainda sobrar para viver. A matemática era implacável. O salário dela, que antes era usado quase integralmente para os seus luxos pessoais enquanto eu cobria o grosso das despesas, agora seria consumido pela simples sobrevivência. Eu balancei a cabeça em concordância simpática, sem um pingo de sarcasmo visível. Expliquei-lhe que era exatamente por isso que as amigas dela sugeriram casar com um homem rico que bancasse tudo. Infelizmente, como ela tinha ignorado esse conselho e casado comigo, um homem que ela considerava medíocre e sem ambição, ela agora tinha de lidar com a realidade alternativa, a igualdade proporcional. Ela disse que eu estava a ser vingativo, mesquinho. Mas eu corrigia-a imediatamente. Eu estava a ser prestativo. Ela dissera que se sentia presa e diminuída. Eu tinha acabado de remover as correntes da dependência financeira. Ela sentou-se pesadamente na cadeira, o peso da realidade esmagando a fantasia que tinha construído na noite anterior. O argumento dela desmoronou-se sem que eu precisasse de levantar a voz. Ela percebeu, naquele instante, que a prisão de que tanto reclamava era, na verdade, uma rede de segurança extremamente confortável que eu segurava sozinho. E eu acabará de soltar a corda. O silêncio que se seguiu não foi de triunfo da minha parte, mas de um pânico silencioso da parte dela. Ela olhava para a folha de cálculo e, pela primeira vez, via o custo real da vida que levava. As amigas tinham lhe dado o guião para destruir o casamento, mas esqueceram-se de lhe dar a calculadora para somar o prejuízo. Deixei-a ali, sentada na cozinha com a sua carta de alforria nas mãos, e fui preparar-me para o trabalho. Disse-lhe que, como agora éramos companheiros de casa financeiramente independentes, cada um trataria do seu próprio jantar. Saí do apartamento sentindo o ar fresco da manhã, sabendo que o verdadeiro teste para Larissa não seria minha ausência, mas sim a presença sufocante das suas próprias escolhas. A primeira semana do nosso novo acordo financeiro foi um estudo antropológico fascinante sobre a negação humana. Larissa decidiu enfrentar a realidade da mesma forma que uma criança fecha os olhos para se tornar invisível, fingindo que nada tinha mudado. Ela manteve a rotina de gastos supérfluos, ignorando completamente os alertas do banco que chegavam ao telemóvel dela. Houve uma ida à manicure na terça-feira, um vestido novo que ela definitivamente não precisava na quinta, e almoços caros perto do escritório. Eu observava tudo à distância, em silêncio,
sabendo que a matemática, ao contrário de mim, não aceita desculpas emocionais nem negociações de última hora. O ponto de ruptura aconteceu exatamente uma semana após a minha declaração de independência, numa quarta-feira à noite. Era a noite sagrada do comitê, o encontro semanal dela com as amigas no restaurante da moda no Itaim Bibi, onde um prato de massa custava o equivalente à conta de luz de uma família comum. Eu estava em casa, preparando um jantar simples para mim, apreciando a tranquilidade do apartamento, quando o meu telemóvel tocou. Era Larissa. Atendi, esperando ouvir o som ambiente do restaurante, mas o que ouvi foi o silêncio tenso de alguém que se escondeu na casa de banho para ligar. A voz dela era um sussurro furioso e desesperado. Ela exigia saber o que eu tinha feito. Perguntava por que é que o cartão dela tinha sido recusado na frente de todas as amigas. O empregado de mesa, aparentemente, teve de devolver o cartão discretamente, mas não discreto o suficiente para evitar que a Jéssica, a Karina e a Bianca percebessem. Eu mantive a calma e lembrei-a, com a paciência de quem explica algo óbvio, que aquele cartão já não estava ligado à minha conta. Era o cartão dela, com o limite dela, que ela tinha esgotado em apenas 3 dias de compras impulsivas. Ela implorou para que eu transferisse dinheiro, para que eu resolvesse a situação naquele instante, pois estava a sentir-se humilhada. A ironia da situação era cortante. As mesmas mulheres que, uma semana antes, tinham dissecado a minha vida financeira e me rotulado de medíocre, estavam agora a testemunhar o colapso financeiro da sua protegida. Eu recusei. Disse-lhe que a verdadeira independência incluía lidar com constrangimentos públicos e gerir o próprio fluxo de caixa. Sugeri que ela pedisse ajuda às amigas ricas e bem-sucedidas que a rodeavam. Afinal, se elas sabiam tanto sobre como um marido deve prover, certamente saberiam como ajudar uma amiga em apuros. Desliguei o telefone e voltei para o meu jantar, deixando-a lidar com a conta e com o orgulho ferido. Quando ela chegou à casa, horas depois, o ambiente era pesado. Ela não gritou. Entrou em silêncio, com os ombros caídos, a postura da derrota. Mas o verdadeiro golpe, o momento em que a realidade perfurou a bolha de ilusão dela, aconteceu nos dias seguintes. O episódio do restaurante tinha sido apenas o prelúdio. A verdadeira revelação veio quando Larissa, percebendo que o seu salário não cobriria o aluguel proporcional e as despesas do mês seguinte, tentou ativar a rede de apoio que julgava ter. Eu ouvi as conversas dela ao telefone, trancada no quarto ou sussurrando na varanda. Eram diálogos de desespero crescente. Ela ligou para Karina, a amiga que tinha sugerido que ela nunca se mudasse para o espaço do marido e começasse sempre do zero. Larissa perguntou se podia ficar no apartamento dela por uns dias, talvez umas semanas, até se organizar. A resposta foi um manual de desculpas esfarrapadas. Aparentemente, a sogra da Karina estava de visita por tempo indeterminado, ou o apartamento estava em obras, ou qualquer outra mentira conveniente para evitar ter um problema a dormir no sofá da sala. Depois, tentou a Jéssica, a que criticava a minha falta de ambição. Larissa precisava de um empréstimo pequeno para cobrir o depósito de um novo aluguel. A mesma Jéssica que falava em anéis de 18 mil reais como se fossem troco, subitamente tinha todo o seu dinheiro investido em fundos bloqueados e não podia mexer em nada naquele momento. A hipocrisia era tão palpável que quase se podia tocar. As arquitetas da destruição do meu casamento eram ótimas a dar palpites destrutivos, mas péssimas a oferecer suporte real. Mas a interação mais dolorosa, aquela que eu percebi que partiu algo dentro da Larissa, foi com a Bianca. A Bianca tinha sido a defensora fervorosa do plano B, a que dizia que uma mulher deve ter sempre uma estratégia de saída. Quando Larissa lhe ligou, pronta para executar essa tal estratégia e pedindo abrigo temporário, a Bianca hesitou. Eu ouvi o silêncio do outro lado da linha, seguido de uma explicação constrangedora. A Bianca estava a sair com um novo namorado exclusivo, alguém muito importante, e ter uma amiga recém-separada e falida a dormir na sala iria quebrar o clima e parecer estranho. Larissa desligou o telemóvel e ficou sentada no sofá da sala, olhando para o nada. O telemóvel, que antes era sua arma e a sua fonte de verdade, agora jazia no colo dela como um objeto inútil. Ela estava a começar a perceber a dura lição que eu já tinha aprendido. O conselho não queria a felicidade dela.
Elas queriam o drama, a fofoca, a sensação de superioridade de julgar a vida alheia, mas sem pagar a fatura que vinha com isso. Elas encorajaram-na a saltar do avião sem paraquedas, prometendo que a apanhariam cá embaixo. Mas agora que ela estava em queda livre, todas tinham recolhido os braços e olhavam para o outro lado. No domingo à noite, encontrei-a na cozinha, a olhar fixamente para anúncios de apartamentos minúsculos na periferia, lugares que ficavam a 2 horas do trabalho dela e que custavam o dobro do que ela podia pagar confortavelmente. Ela fazia contas num caderno, riscando e reescrevendo números que teimavam em não fechar. Ela não me pediu ajuda. O orgulho ainda estava lá, mas estava rachado. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, não vi a esposa arrogante que exigia viagens a Paris. Vi uma mulher assustada que acabará de descobrir que a liberdade custa caro e que as suas aliadas eram, na verdade, espectadoras sádicas do seu naufrágio. O silêncio entre nós mudou de textura. Já não era um silêncio de guerra, mas o silêncio tenso que antecede a rendição total. O cheiro de refogado e carne assada preenchia a cozinha na noite de quinta-feira, criando uma ilusão temporária de normalidade doméstica que contrastava violentamente com a ruína emocional em que vivíamos. Eu estava concentrado no fogão, mexendo os ingredientes com a calma metódica de quem aprendeu a encontrar paz na rotina, quando senti a presença de Larissa atrás de mim. Ela não entrou com o passo firme e arrogante daquela noite fatídica do julgamento. Desta vez, ela entrou como um fantasma na sua própria casa, parando no umbral da porta e observando-me cozinhar como se tentasse decifrar um enigma complexo para o qual tinha perdido as instruções. Ela quebrou o silêncio com uma voz trêmula, elogiando o cheiro do jantar. A tentativa de conversa casual era tão frágil que quase senti pena, mas mantive os meus olhos na panela. Ofereci-lhe o que havia no frigorífico para fazer uma sandes, mantendo a nova regra de separação de recursos, mas ela recusou. Ela não tinha fome de comida, ela tinha fome de segurança. Larissa começou então a falar sobre como tinha estado a pensar, sobre como talvez tivéssemos precipitado as coisas com aquela história de separação financeira e independência total. Ela sugeriu, com uma cautela dolorosa, que talvez devêssemos ter tentado trabalhar nos problemas em vez de dividir tudo de forma tão brutal. A minha resposta não foi verbalizada, mas ecoou na minha mente com uma clareza ensurdecedora. Que problemas? O problema, segundo a apresentação detalhada que ela me fizera, era a minha própria essência. Como se trabalha num problema quando o problema é a pessoa com quem se casou? Eu virei-me finalmente para ela, apoiando-me no balcão de mármore. Ela tentou recuar nas palavras, alegando que não queria dizer as coisas daquela maneira, que estava apenas frustrada, que se sentia estagnada e não sabia como expressar isso. Ela tentou reescrever a história recente, dizendo que nunca quis dizer que o nosso casamento era patético ou que eu era um erro de 6 anos. Mas eu lembrava-me. Eu lembrava-me de cada palavra, da entoação venenosa, e principalmente, lembrava-me de que ela leu aquilo de um guião preparado. Não foi um desabafo de calor do momento, foi uma tese defendida com convicção. Confrontei-a com essa realidade, narrando-lhe a sua própria performance. Disse-lhe que ela tinha sido muito específica sobre a minha mediocridade e sobre como as amigas a tinham avisado. Ao ouvir a sua própria crueldade refletida na minha voz calma, Larissa murchou. Ela encostou-se à parede, parecendo mais derrotada do que nunca, e confessou que os apartamentos que visitará eram horríveis e que as exigências de caução eram impossíveis para o orçamento dela. E então, a verdade nua e crua veio à tona. Ela disse que não queria um colega de quarto estranho. Ela disse que queria voltar a chegar a casa e encontrar alguém que se importasse com ela, alguém com quem partilhar o jantar e a vida. Ela disse que queria essas coisas comigo. Mas eu analisei aquele pedido com a frieza de um cirurgião. Ela não disse que me amava. Ela não disse que sentia minha falta como homem ou parceiro. Ela disse que sentia a falta do conforto, da segurança emocional e financeira que eu providenciava. Ela sentia a falta da estrutura que sustentava a vida dela, a mesma estrutura que ela tinha desprezado uma semana antes por não ser banhada a ouro. Eu expliquei-lhe, com uma serenidade que a assustou, que ela tinha todo o direito de querer mais. Ela tinha o direito de achar que merecia um marido rico, ambicioso e que a levasse a Paris todos os anos. Ela tinha o direito de se arrepender das suas escolhas.
Mas o que ela não tinha era o direito de destruir a minha autoestima numa noite de quarta-feira e esperar que eu estivesse lá para recolher os pedaços quando a realidade se mostrasse difícil demais. O respeito, uma vez quebrado daquela forma, não se conserta com arrependimento financeiro. Larissa começou a chorar, perguntando se eu estava a deitar fora 6 anos de casamento por causa de uma única conversa má. Tive de a corrigir. Não foi uma conversa. Foi um veredito. Ela tinha passado meses, talvez anos, a discutir as minhas falhas com um comitê de amigas, ridicularizando nosso estilo de vida, permitindo que terceiros avaliassem o meu valor. Aquela noite foi apenas a execução da sentença. E eu, respeitando a opinião dela de que o nosso casamento era uma prisão patética, decidi conceder-lhe a liberdade total. Foi nesse momento que revelei o que tinha feito durante os dias em que ela procurava apartamentos falhados. Disse-lhe que tinha consultado um advogado. Não para punir, mas para formalizar o desejo dela. Os papéis de divórcio já estavam a ser preparados. A notícia atingiu-a como um soco físico. Ela empalideceu, o choro cessou por um instante de puro choque. Eu expliquei que estava a dar-lhe exatamente o que o conselho prescreveu, a oportunidade de encontrar alguém que cumprisse os 9 requisitos, alguém que não a envergonhasse. Ela tentou argumentar que tinha sido manipulada pelas amigas, que se tinha deixado levar, perguntando e se eu estiver errada. Respondi que, nesse caso, ela teria aprendido uma lição caríssima sobre a diferença entre conselhos tóxicos e sabedoria real. Mas essa lição seria aprendida no próximo relacionamento, não neste. Porque este já tinha acabado no momento em que ela precisou de ler uma lista no telemóvel para me dizer quem eu era. Eu tinha demasiado autorrespeito para passar o resto da vida a tentar provar à minha própria esposa que eu valia a pena. O nós que ela tentava resgatar agora era apenas uma ilusão motivada pelo medo da solidão e da falência, e eu recusava-me a ser o plano de segurança de alguém que sonhava com outra vida. Os dias que se seguiram à nossa conversa na cozinha foram marcados por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som ocasional de portas a fechar e passos abafados no corredor. Vivíamos como 2 estranhos que partilhavam o mesmo código postal por acidente, orbitando um ao redor do outro sem nunca colidir. Enquanto ela passava as noites a fazer chamadas sussurradas e desesperadas, eu tratava da burocracia final. Na sexta-feira de manhã, deixei o envelope pardo sobre a mesa da cozinha, ao lado da chávena de café dela. Não havia laços, nem decorações. Apenas a realidade legal do que ela pedirá, o divórcio. Quando Larissa entrou na cozinha e viu os documentos, parou como se tivesse batido numa parede invisível. Ela pegou nos papéis com as mãos a tremer, lendo o título que confirmava o fim da nossa união. Eu disse-lhe, sem levantar os olhos do meu telemóvel, que aqueles eram os seus papéis de liberdade. Era tudo o que ela tinha dito querer, o fim do erro, a oportunidade de recomeçar, a dissolução de um contrato que ela considerava medíocre. Ela tentou uma última cartada, uma negociação desesperada que beirava o patético. Perguntou-me o que aconteceria se ela demitisse as amigas. Perguntou se podíamos esquecer tudo se ela parasse de ouvir o conselho delas e se focasse apenas em nós. Quase senti vontade de rir, mas a tristeza da situação era demasiado profunda. Expliquei-lhe que não se pode desfritar um ovo, tal como não se pode desdizer o desprezo sistemático que ela demonstrou. Disse-lhe que as pessoas perdoam erros cometidos na raiva, perdoam gritos e discussões acaloradas, mas não perdoam campanhas frias e calculadas de desvalorização. Ela não tinha tido um momento mau, ela tinha tido uma filosofia de vida má, baseada na crença de que eu não era suficiente. Prometer afastar as amigas agora era irrelevante, porque as palavras delas já se tinham tornado os pensamentos dela. Eu já não era o marido dela, era apenas o plano de reserva que ela queria manter enquanto procurava algo melhor, e eu recusava-me a ser a rede de segurança de alguém. Ela assinou os papéis naquela tarde, com lágrimas a molharem a tinta fresca. A logística da separação foi rápida e brutal, exatamente como a matemática que eu lhe apresentará. Sem filhos e sem bens significativos para disputar além do que já tínhamos separado, o processo foi limpo. Nas semanas seguintes, assisti ao desmantelamento da vida dela. Como não conseguiu aprovação para um apartamento decente sozinha e as amigas continuavam indisponíveis para ajudar, ela acabou por alugar um quarto num apartamento partilhado com 2 estudantes universitárias na Zona Centro,
Um lugar barulhento e longe de tudo que ela gostava. Ouvia-a pedir dinheiro emprestado aos pais para o depósito, uma conversa humilhante que destruiu o último vestígio da sua pose de mulher independente e bem-sucedida. No dia da mudança, ajudei-a a levar as últimas caixas para o caminhão de aluguer. Não falamos muito. Quando a última caixa foi carregada, ela olhou para o nosso prédio, para a varanda onde costumávamos beber vinho, e depois para mim. Havia um pedido de perdão mudo nos olhos dela, um desejo de que eu a impedisse de ir. Mas eu fiquei parado, com as mãos nos bolsos, apenas a observar. Quando o caminhão virou a esquina e desapareceu, senti os meus pulmões encherem-se de ar pela primeira vez em meses. Não senti solidão. Senti uma paz avassaladora. 3 meses depois, numa tarde de domingo ensolarada, decidi dar uma corrida no Parque Ibirapuera. Estava a alongar-me perto do lago quando ouvi alguém chamar o meu nome. Era Karina, uma das integrantes do comitê, a passear o seu cão de raça. Ela parecia desconfortável ao ver-me, como se quisesse atravessar a rua, mas acabou por se aproximar. A conversa foi breve e estranha. Ela disse que tinha sabido de tudo e, após um silêncio constrangedor, soltou a frase que eu sabia que viria: para o que vale, acho que a Larissa percebeu que cometeu um erro enorme. Olhei para Karina com uma calma que a desarmou. Perguntei-lhe a que erro se referia: o erro de ter casado comigo, como elas diziam, ou o erro de ter acreditado nas amigas invejosas. A Karina baixou os olhos, incapaz de sustentar o meu olhar. Disse-lhe que esperava sinceramente que a Larissa estivesse bem e que encontrasse a ambição que tanto procurava. Afastei-me sem olhar para trás, deixando a Karina parada no meio do parque com a sua culpa e o seu cão caro. Naquela noite, estava no meu apartamento, sentado no sofá com uma cerveja gelada, a ver um jogo de futebol. O meu telemóvel vibrou na mesa de centro. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia quem era. O texto dizia: a Karina disse que te viu. Espero que estejas feliz. Sinto a tua falta. Olhei para o ecrã durante um longo minuto. Podia ter respondido. Podia ter dito que sentia falta dela, ou podia ter dito para me deixar em paz. Mas percebi que qualquer resposta seria um convite para o drama que eu tinha acabado de eliminar da minha vida. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Olhei em volta da minha sala. Era um espaço simples, pago com o meu salário estagnado, mantido pela minha rotina sem ambição. Não havia luxos excessivos, nem viagens para Paris marcadas, nem jantares em restaurantes onde o preço de um prato pagava a conta da luz. Mas havia paz. Havia silêncio. E, o mais importante, não havia ninguém a manter uma lista das minhas insuficiências. Bebi um gole da cerveja e sorri para a televisão. Eu era um homem comum, com uma vida comum, e pela primeira vez em muito tempo, percebi que isso não era apenas suficiente. Era verdadeira liberdade.